Na verdade, hoje a gente vai falar com um cara que é o maior expoente do metal nacional, velho. Pode falar o que quiser, pode falar de banda, de treta, de qualquer coisa, mas esse cara não tem igual, velho. Não tem igual. Não tem igual. É um cara que ele é referência aqui no Brasil e também é referência lá pra fora. A gente vai falar com Mr. Maximiliano Cavaleira. Pois é, chegamos lá nessa porra, novato. Chegamos, caralho. Olha aqui, ó. Quem que a gente vai conversar hoje? Max Cavaleira. E a conversa tá muito boa, cara. A gente fala sobre Sepultura, Óbvio. a gente fala sobre Soulfly demais, assim, ele contando as experiências dos shows dele, que ele já viu também, né? Shows que ele já viu, show que ele fez, cada história muito legal. E ele no final ali fala qual é o lado que ele prefere, né, do palco. Né? Confira aí agora. Boa. Vamos fazer só um parênteses aqui, eu achei isso muito bom que rolou da entrevista, peraí. E a gente tem o Max mostrando o lado paternal, se preocupando com o Zion dando stage... Você já imaginou o Max Cavaleira falando, porra filho, não faz isso, você pode se machucar. Cara, entrevista sensacional, não tenho o que falar, cara, só agradecer muito o Max, agradecer muito a Glória, porque foi foda, foda. É isso aí. Confira. E aí, tudo bem? Tudo jóia, como é que vocês estão? Tranquilo, Max. Estamos felizes pra caramba aí, cara, de fazer o programa com você. Pô, feliz também de estar aqui falando com vocês, cara. Feliz e nervoso. Parece que a gente vai entrar no palco do, sei lá, cara, do Download Festival. Esse é o nosso momento de nervosismo, saca? Vamos bater papo, cara. Vai ser na boa. Legal. Vamos. O que vocês quiserem saber, vamos embora. Gostei da camisa aí do Discharge, ó. Apresentando. Legal. Legal, bacana. Max, puta, cara, pra gente é um prazer imenso ter você aqui no programa. Não à toa, o programa começou o canal falando do Sepultura, falando do tanto que a gente gosta do Sepultura, o tanto que a gente gosta da tua trajetória, entendeu? O primeiro programa, o primeiro vídeo do canal a gente fez falando disso. Então, assim, a gente tá feliz pra caralho de ter você aqui hoje, que você eu acho que é o representante maior do tipo de som que a gente gosta. E, cara, ter você aqui tá sendo muito foda. Muito, muito, muito. E pra gente, assim, a história do nosso canal chama Lado Direito do Palco. Não sei se você se ligou ali, porque a nossa intenção é contar das experiências dos shows que nós já fomos, né? Surgiu aí no meio da pandemia da gente contar essas histórias. E a intenção nossa é trazer um pouco as suas experiências também que você teve com os shows, tanto shows que você viu, né, desde moleque, até os shows que você tocou e etc, né? Então, eu agradeço também muito a tua presença, a gente acompanha você, assim, cada vez que você vem para o Brasil, a gente está lá, você vai ver isso no decorrer aqui do que a gente vai conversar sobre isso. E aí eu queria começar dando enganchando esse ponto de show, né? Me fala aí um show inesquecível que você viu. Quando você era moleque, que você viu e falou, cara, esse show é um show que até hoje eu lembro dele e para mim me pegou, assim. O que você pode dizer aí? Pô, com certeza tem que ser o Queen, né, cara? O Queen no Morumbi, em 81, e era turnê do The Game, e foi o show que eu e meu irmão, né, o Igor, a gente não gostava nem de rock nessa época, cara. A gente só gostava de futebol, era só Palmeiras, né? Verdão, né? Porco, né? Nós nascemos porcos desde moleque, né? Meu pai levava a gente para os jogos, né? Então, e tinha um primo meu, cara, e Percival, e ele comprou os ingressos pra gente ver o Queen, levou eu e o Igor, cara, e aí vambora, né, vamos lá ver o que é, nem tava nem muito interessado, nem nada. Cara, a hora que chegou lá, bateu a luz com o som, aquela lance de arrepiou o cabelo inteiro, assim, ó, puta, maior energia, né, cara, e o Freddie Mercury, né, cara, ele é um puta frontman, muito foda, né? E
Aí eu lembro que deu aquele impacto que eu sentia no jogo de futebol, só que 10 vezes mais, que era com o som, com as luzes. E, pô, a gente foi batismo, cara. Foi aquela hora que a gente virou roqueiro. Aí eu e meu irmão viramos roqueiro ao vivo, assistindo Queen. Foi o lance assim, ok, agora somos roqueiro, agora fudeu. E no outro dia de manhã, a gente foi lá, eu não sei que loja que era, lá no centro de São Paulo, fomos comprar os cassetes. Aí eu comprei o Queen Live Killers e o Igor comprou o Kiss Alive 2. Demais, porra. Aí daí pra frente, aí viramos roqueiro, só queria saber. Aí virou história, né? E esse show tem uma atmosfera muito forte, né? Porque primeiro que foi em estádio, né? Então você chega, toda aquela galera chegando junto, você fala, da onde saiu tanta gente, né? Você não imagina que existe tanta gente indo num show, né? Morumbi lotado. Eu lembro que nessa época no Brasil, era um show por ano, né, cara? Internacional. Né? Acho que antes desse, eu lembro, quando eu era bem pequeno, eu lembro Alice Cooper, acho que foi em 76. 76, né? Eu falei com ele, que ele é daqui de Phoenix. Eu encontrei com ele aqui num show, aí eu falei com ele, velho, tu tava no Brasil quando eu era pivete. Nossa. Tu tava lá com as cobras, com os olhos manchados, né? Com as caras de cavernosa, né, meu? E eu lembrei, falei com ele, ele lembra, cara, ele lembra do Brasil, ele falou que adorou o show. E esse show tem uma história até que parece que ele fez o show antes pro governo, por causa do esquema da ditadura. Ele fez show antes para depois falarem, pode ir lá tocar ou não. Que história louca. Que loucura, né? Ele não me falou disso não, cara, mas, porra, eu lembro que, então, tinha esse lance também que era acho que é um show só por ano, e em 81 foi o Queen, né? O Queen que veio e tem que agradecer o meu primo por levar eu e o Igor lá no show e a gente virar roqueiro, né? No dia seguinte, cara. Esse show para sempre vai marcar nossa carreira, assim. Acho que não tivesse show do Queen, não teria Sepultura. Puta que Total. Olha que coisa louca, né? Se não tivesse o Queen, não teria Sepultura. São os turning points, né? Aquela hora que, puta, peguei o ingresso, vou chamar meu primo, tal, não sei o quê. Tipo, ali parece ter um turning point que, assim, cara, isso aqui vai virar uma outra história gigantesca de sucesso, que é o que aconteceu com vocês, né, cara? Até eu falo um pouco disso no livro aí que tá aí de trás aí. Sim. Tem as histórias. Então, tem um lance todo do meu pai também que faleceu. Total. Quando eu tinha 9 anos, né? E a gente... que rolou o lance da gente cair numa situação que não tinha grana, né? Então tava tudo ferrado. Então a gente tava bem revoltado. Aí o lance da música, aí vendo o show do Queen, virando roqueiro. A gente também fazia muita... Eu ia lá na frente do Grupo AMA. Lembra do Grupo AMA? Sim. Que tinha as escolas de música. Tinha os cabeludos lá com as camisas do Judas Priest, AC/DC. E a gente queria, né, zoar com esses caras, né, meu? Que isso aí que era legal, né? Esses caras eram legal. Não eram os playboy, cara. A gente gosta desses caras. A gente quer ser igual a esses caras, né? Então, ficou esses lances assim. E aí depois a gente acabou mudando para BH. Aí é outra história também, né? Aí rola outro lance também, que é o show da Dorsal, lá em Lambari, que é outro show revolucionário também, que a gente viu uma banda brasileira fazendo um som igual Venom. Aí eu olhei pro Igor e falei, cara, se eles são carioca, pô, se os caras são carioca e os caras fazem um som assim, a gente pode fazer também. Falei com o Igor, vamos montar uma banda. Aí foi, né, o nascimento de Sepultura. Foi depois do show do Dorsal em Lambari. Nossa. Maravilhoso. Demais. Uma coisa, eu preciso só fazer um parênteses aqui, a gente... Aqui no lado direito do palco, a gente tem muita influência de primos também. Porque o Novato, ele foi colocado no mundo do metal com os primos dele mais velho. Então, absolutamente todos os episódios, o Novato fala dos primos dele. Tanto que eu sou novato por isso. Eu tinha 11 anos, eu fui no primeiro show com os caras, assim. Aí virei o novato, eu era o mais novo da turma, assim. Sempre tem um primo ovelha negra, né, cara? Tem um primo... Graças a Deus. Aquele primo de lado, né? Barbudo, ripão, cabeludo que... Vem aqui escutar umas coisas mais loucas aí que seu pai e sua mãe não gostam, né?
Isso, Então, isso. rola. Isso é maravilhoso. Isso é, não, é muito legal, cara. Eu sempre. Na minha família, que é uma família grande italiana, né? Então tinha esse primo Percival. E um lance louco também, cara, foi que eu conto também no livro, é o lance do meu pai. Meu pai era muito fã de música, mas era mais música italiana, né? Ópera. Ele tinha uma coleção de discos, tipo 1000 discos. Aí depois que ele morreu, eu fui lá na coleção dele, né? Fui lá, eu e o Igor lá zoando, né? Aí eu achei o Led Zeppelin 4 e o Black Sabbath, o primeiro do Black Sabbath. E eu pensei que doideira, cara. Meu pai comprou um disco do Black Sabbath quando eu era moleque. Eu nem sabia disso, né? Que Isso é demais. muita... É que quando o Black Sabbath saiu, 69, foi o ano que eu nasci. Eu nasci no ano que o primeiro Sabbath lançou o primeiro disco. Lançou o primeiro disco, é. E meu pai tinha esse na coleção dele, a italiana. Então, eu tinha também outros. Tinha um primo meu, o primo Sandro, morava na Vila Hamburguesa. Na Vila Hamburguesa, e ele adorava muito Ramones, cara. Ele gostava muito de Ramones e ele tinha uma fita do Ozzy, Diary of a Madman e Demais. Bark of the Moon, né? E falando de outros shows também que a gente viu que foi legal, foi o Quiet Riot, cara. Nossa, que demais, velho. Quiet Riot em Santa Teresa, cara. Tocou no cinema, que era um cinema que não estava mais funcionando como cinema, era na praça mesmo, em Santa Teresa. E o Robertinho do Recife que abriu o bagulho, cara, tocando pra caralho, detonando. Que animal. É, animal o show, cara. A gente tava lá na frente, cara. E aí mais um brasileiro mostrando que dá para fazer, né? Que, ó, pô, dá para... Lógico, e aí o Robertinho era foda, né, cara? Veio meio Eddie Van Halen brasileiro, né, meu? Muito foda. E o Quiet Riot foi do caralho, cara. Foi muito legal o show. E a gente não acreditava que os caras tocaram na nossa praça, cara. Deu pra ir pra pé. Eu fui a pé pro show. Tava 6 quarteirão. O lugar era pequeno também, é um lugar menor, né? Era um espaçozinho que era um cinema velho, cara. Santa Teresa, lá onde, né, começa toda a cena de vocês lá em BH, né? Tudo, a do Bolão, que tinha um restaurante do Bolão, tem a praça, e tem a igreja. E... Pô, esse show também foi marcante, cara. Então, eu acho que esses 3 shows foram bem legal no começo da história da gente. Demais. Que é agora... Principalmente o do Queen, cara. O do Queen é o mais forte. O do Queen, assim, nota de bastidor, né? Antes a gente conversando aqui, o Novato fazendo a pauta, a gente falou, cara, certeza que ele vai falar isso do Queen, porque a gente já viu várias, assim, tem no livro, né? Tipo, várias entrevistas. A gente já viu vocês falando, o Igor falando desse show também, então a gente meio que... a gente sabe que é meio que um marco mesmo para todo mundo. Esse é um patamar. Inclusive, cara, quando a gente gravou o Chaos AD, que a gente gravou na Inglaterra, no país de Gales, né? É o estúdio que o Queen gravou, que é o Rockfield. E o piano do Bohemian Rhapsody tava lá, o piano do cara, velho. Puta que aí eu toquei no piano assim, ó, com as lágrimas descendo, assim, ó, cara. Muito cara, que coisa louca, hein, Max? Porra, sensacional isso, velho. Botei a mão no piano, fechei os olhos, assim, ó, tentando pegar a vibração, a energia do Bohemian Rhapsody. Foi gravado nesse piano, cara, sabe? O cara do estúdio, o dono do estúdio falando que ele lembra que o Queen gravou lá e nossa, a gente, né, pirando, cara. Aí eu falei com ele, cara, Queen foi o primeiro show que eu vi quando eu era moleque. E agora eu tô aqui no estúdio, tô na frente do piano que o cara gravou Bohemian Rhapsody. E não à toa saiu quem eu usei, hein? Não é à toa que saiu. Deu né? certo, veio a energia. Olha a influência, né? Total. Ô, Max, a gente quer falar um pouquinho também, assim, cara, o lance do teu lado do palco, que é o lado de cima, que é você ali tocando. Então, cara, a gente queria saber, assim, tipo, um show que você, até hoje, você fala, cara, independente da banda que você tocou, ou com Sepultura, ou com Soulfly, ou Cavaleiro, enfim, aquele show que você olha e fala, cara, esse pra mim é o marco, sabe? Você tem um, assim, que você lembra? É difícil pegar um, né? Que tem tantos, cara, tem bastante. Eu tive até bastante sorte, tenho ainda sorte, que ainda tô tocando, não tô morto ainda, né? Tô tocando ainda, mas, ó, o meu aniversário, cara, de 49 anos, foi o show do Soulfly na Polônia,
foi o Woodstock da Polônia, tinha 700 mil pessoas. Isso aí foi, nossa, cara, foi aquela coisa de nem entender o que está acontecendo. Tinha tanta gente, caiu no mesmo dia do meu aniversário, o promotor foi lá no palco, fez a galera cantar parabéns para mim em polonês, que eu não estava entendendo nada, mas 700 mil pessoas cantando o lance para você, cara, foi muito forte, cara. Isso aí foi um dos shows mais legais, assim, sabe, depois de tanto tempo tocando música, né, depois de quase 50 anos, você acaba tendo uma surpresa, assim, né, na sua carreira, o aniversário no dia do show, e do dia antes foi Judas Priest, tocou lá com o Gojira, e no nosso dia, cara, muita gente, 700 pessoas é muita gente. É muita gente, você é louco. Não acaba, você não vê o fim, é um mar, é um oceano Atlântico de pessoas, cara, é muita loucura. Dá pra imaginar quantas pessoas são. Esse show foi foda. Hey guys, please, Soulfly, Soulfly. Hej, moi drodzy, teraz od nas nasz song urodzinowy dla Maxa. 100 lat! Logicamente, não dá para esquecer os antigos, né, do Sepultura, Rock in Rio, o segundo Rock in Rio, né, que foi no Maracanã. Esse aí foi do dia. Eu lembro que esse show foi muito louco, cara. Tipo, quando acabou o show, eu tava atrás do palco desmaiado, assim, cansado, né, no chão. E eu olhei pro Igor e falei, cara, eu tô louco pra caralho, mas sem droga nenhuma. Mas eu tô louco, eu tô muito chapado de adrenalina. Nossa. Só energia. Meus primos estavam nesse show e eles falaram que, assim, eles faziam questão de, assim, era um dos shows mais esperados, assim, e vocês tocaram, no dia que tocou todo mundo, né? Então, assim, o dia do metal. Do metal, e assim, muita gente chegando cedo mesmo para ver vocês. Assim. E o show foi animal, e pra gente foi um show meio de vingança, porque no primeiro Rock in Rio, a gente foi para uma chácara que um tio meu tinha, que era no interior de BH, no interior de Minas, e meu tio era muito escroto, cara, era um velho safado, assim, filha da puta, que odiava rock, não gostava de rock, queria... Ele torturava a gente queria assistir o Rock in Rio, botava no Rock in Rio por tipo 5 segundos e mudava pra novela. Filho da puta, mano. E eu e o Igor chorando, pedindo pra nossa mãe. Não, velho. A gente quer ver o Ozzy, mãe. A gente quer ver o Scorpions, né? Aí o tio via lá de novo, botava mais 5 segundos e botava na novela, torturando a gente, cara. Nossa, velho. Aí quando a gente tocou no segundo, foi a vingança. Agora vamos tocar nessa porra. Agora tu não dá pra... É emblemático, né, cara? Aquele puta calor absurdo, vocês tocando, né, de dia, cara, Maracanã absurdamente lotado num dia do metal. Foi, cara, a gente já falou bastante desse show aqui no canal, porque... Esse show foi legal. Eu lembro que tinha os caras surfando, né? Tinha uns pedaços de madeira gigante e os caras em cima da madeira surfando. Dos protetores do gramado, eles arrancavam e faziam. Muita loucura, porra. Falando um pouco disso, Max, desse lance da galera mesmo em si, você vê uma diferença do público daquela época, né, década de 80, 90, para o público de hoje? A gente vê até, assim, tem algumas questões, assim, às vezes a galera tá filmando lá com o celular lá na frente, né? Eu não gosto muito, porque eu sempre subo no palco e pulo, eu dou uns stage diving retardado, caio em cima de todo mundo, né? Mas, assim, como isso é para você? Você vê uma diferença no público daquela época para o público hoje? Eu espero que também nesse stage dive você tenha quebrado bastante câmeras. Bastante... Ele é dos nossos, meu vacilo, ele é dos nossos, velho. Espero que tenha quebrado bastante fone desses idiotas. Não, meu,
aquela coisa, não tem como ir contra a corrente, né? É o jeito que o pessoal vai em show hoje em dia, é com fone e não tem jeito. Até às vezes a gente brinca até um pouco. Eu fiz isso na última turnê que eu fiz com o Igor, que era tocando Beneath the Remains, a Rise. Tinha um pedacinho da Altered State, que fica meio uma jam session. Aí a gente botou o lugar inteiro, escureceu, aí pediu pro pessoal só a luz dos fones, né? Aí fica aparecendo o lugar inteiro, tá fluorescente, né? Fica bonito pra caralho. Esse lance aí é legal, mas o lance do cara ficar lá na primeira fileira com o fone, assim, né? Pô, assiste o show, caralho. Porra. Bota o fone no bolso e assiste o show. E com certeza alguém vai estar filmando e você vai achar isso no YouTube, de qualquer maneira, no outro dia, né? Que tem sempre alguém filmando, né? Mas não. Diferença tem, mas ao mesmo tempo não tem, porque eu acho que o lance de ser fã de metal é um lance muito forte, que está no sangue, né? Então é uma paixão, cara, que é forte hoje em dia, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Fã de metal é fã de metal. Os caras amam o bagulho. Os caras amam o bagulho, igual vocês, cara, tá ligado? Ama o lance mesmo, vai lá pro show. Eu adoro essas histórias. Eu acho muito legal vocês contando a história, vocês irem lá do lado direito do palco e vocês ficarem... ter toda aquela preparação pro show também, né? De ficar esperando qual que vai ser o set list, o que os caras vão tocar, e encontra com a galera antes do show, né? Toma uma cerveja, vai para um boteco, aí começa a falar sobre o show, aí entra no lugar, né? E não, isso é muito legal, cara. É um ritual mesmo, né? Um ritual, é uma coisa que é o ritual do metal, que o metal tem isso, que eu acho muito legal. E os lances também que rolam no show de metal, os mosh pit, circle pit, só tem metal isso, né? Em show de pop não tem essas porra, né? E ninguém fora do público metal entende isso. É só a gente mesmo. E que quando o cara cai, o outro vai lá e pega e levanta, ajuda o cara, não bate no cara, né? Então não tem uma violência, né? Tipo, não. É violento para quem tá olhando de fora, mas quem tá lá na roda sabe o que é. É muito... Eu não sei se você... Não sei se você já ouviu falar disso, mas no Rock in Rio, que tem essa mistureba, né? Tem dia do pop, dia do não sei o quê. A galera fala que o dia do metal é o dia mais tranquilo de trabalhar. É o dia que menos tem treta. Porque o resto da galera tá lá para tretar, para arrumar mina, para um mexer com a mulher do outro, essas coisas. E no dia do metal já não. O negócio é bem... mais sossegado que tem, né, cara? A galera vai focado pro show mesmo, pra bagunça, assim, do show. Com certeza. Eu acho que sim. Eu acho que o público do metal eu acho que é legal, né? Mas eu sempre falei isso em entrevista. Eu acho que no metal, a sociedade no metal, ela conseguiu fazer uma coisa que a sociedade na vida real não conseguiu fazer, que é essa solidariedade, né? A gente até existe, logicamente, um pouco de... Infelizmente, tem um pouco de racismo e tem um pouco de sexismo, mas não tanto igual a outros estilos de música. Então, eu gosto de pensar que o pessoal de metal é mais cabeça aberta, é mais... Muito mais. Lógico, mas... Não, eu acho que... É igual eu falei, esse Rock in Rio, durante o dia, depois do show, parecia que eu estava chapado eu tinha 30 linhas de cocaína, 200 vodka, 400 baseado, não chegaria perto da sensação que eu tava quando acabou esse show, cara, que foi uma loucura. E ó que coisa mais louca. Lembra do Lobão, onde só tocou uma música, né? O pessoal sim. Detonou o cara, né? Destruíram o cara. E a gente, acabei no mesmo dia, eu acabei indo para uma festa, não sei o que rolou aí, acabei na casa do Lobão, às 3 da manhã. Eu e a Glória, minha esposa, estava na casa do Lobão. E o Lobão, que viagem, velho. E o Lobão louco, todo mundo lá cheirando cocaína, tudo falando. E eu olhando para ele, falei, puta, o cara deve estar meio até com raiva de mim, né, meu? Meio puto comigo, né, meu? Não sei o que. Mas não, ele estava numa boa, a gente trocou uma ideia e tudo.
Até falei com ele, falei, velho, isso foi vacilada sua. Tu mexeu com os de metal, você botou capacete, escola de samba, o pessoal não estava preparado para isso, né, cara? Então, mas não, esse show foi legal. Tem outros shows também que eu sempre lembro. Tem dois da época do Sepultura, que é na Indonésia, pela primeira vez. Isso aí eu falo dele também no livro, que tinha 40 mil pessoas em Jakarta. Palco de bambu, né? Palco de bambu, cara. Que loucura, meu. E 200 mil chinelos. Os caras jogavam chinelo atrás do palco. Tinha uma montanha de chinelo atrás do palco. Na hora que acabou o show. E teve no segundo show, que a galera tava zoando muito, começando no Circle Pit, e a polícia parou tudo, parou o nosso show, e os caras com os bambus gigantes, assim, batendo nos moleques. Fez todo mundo. Fez 40 mil pessoas sentarem e ficar em total silêncio, cara. Eu nunca vi uma coisa assim na minha vida. Aí eu olhei pros caras lá, e agora o que a gente faz? Como é que volta pra energia que tava, né, cara? Aí foi, vamos embora. E nesse show também rolou aquela parada parecida com a do Alice Cooper, que vocês tiveram que fazer um pré-show para a galera de lá, para o governo, para eles entenderem qual que era o lance do Sepultura, não? Realmente não foi um show, foi mais uma entrevista, assim. Uma reunião com o Ministério do Exército, com o presidente de não sei o quê, todos esses... os chefes da sociedade da Indonésia, né, que são muçulmanos e tudo, né, e os caras querendo saber. Primeira coisa que eles falaram, não pode mostrar tatuagem. Aí a gente falou, toca com manga comprida, né? Mas no segundo show eu tirei a camisa, vai tomar no cu. Na última música eu tirei a camisa, vai se fuder. Agora vou preso, não tô pouco se fudendo. Vou mostrar as tatuagens da última música. Aí não fizeram nada. Mas teve uma hora que eles queriam saber como é que o show ia rolar. Aí eu olhei pro André e falei, André, levanta aí e bate a cabeça para esses caras verem como é que é o show. Muito bom, velho. Aí o Andrés levantou, bateu cabeça, assim, com guitarra que não tinha, né? De guitarra de virtual. Virtual. E o general tudo batendo palma. Falei, o que é isso, cara? Parece coisa de filme, cara. Essas coisas que isso não acontece na vida real, cara. Isso é... Quando tiver um filme da carreira de vocês, com certeza vai ter que ter ser essa cena. Né? Eu lembro que foi o primeiro show que a gente reclamou com o promoter, falou que fez muita propaganda. Na maioria, 90% das vezes, você fala com o produtor, porra, velho, tu tem que fazer mais propaganda, a gente tem que ter mais gente, né? Nesse show a gente falou pro cara, tu fez muita propaganda, velho. Foi o contrário. Cara, a gente andava na rua, passava na van, assim, na rua, as velhinhas de 90 anos, Sepultura! As velhinhas sabiam quem que a gente era, cara. Tipo, todo mundo na rua. Né? O pessoal do hotel, lembro que o hotel que a gente estava, não podia, os fãs eram proibidos de entrar lá, mas aí os caras os fãs ficaram sabendo que se colocaram a gravata e uma blusa de um paletó e gravata, deixava os caras entrar. Aí os caras entravam de paletó, assim, lá no quarto, bater no quarto, assim, abria a porta, batia foto, assim, muita loucura, velho. Ele fez isso para encontrar o Ramones aqui em São Paulo. Lógico. Falei, cara, eu tenho que entrar no hotel. Aí os caras deram a letra. Falaram, não, cara, vem aqui, tipo, sem camiseta de banda, vem sem o visual, vem playboyzão, que você vai entrar no hotel. Meio repórter, né? Beleza, cara. É legal lembrar dessas coisas. A gente tinha bastante tempo que eu não falava nesses assuntos. Não, essa resenha que é muito divertido, né? As pessoas falam um pouco, às vezes, disso, né? E isso é muito legal, né? Essa energia toda dos shows, né? Do que a gente vivenciou lá, né? E aí tem dois shows que a gente quer trazer aqui, que pra gente foi um marco, assim, né? Porque quando rolou, né, a separação, aí rolou o Soulfly, vocês vieram logo no ano seguinte, né, aqui pro Brasil, e depois ficou um hiato bem grande, assim, sem vir. E aí tem dois shows que rolaram, que, assim, eu lembro de estar lá e falar assim, filha da puta, mano, o cara tá aqui de volta, que é o Soulfly 2012,
que foi aquele organizado pelos fãs. Lógico, cara, isso foi foda. Inclusive, assim, quando soltou, assim, que ia rolar, tava falando assim, olha, é um crowdfunding, tem que pagar se rolar o show. Fechou, vai trazer, senão... Eu fui lá e falei, paguei na hora. Eu falei, cara, eu quero que venha. E eu lembro, assim, de ter sido uma expectativa muito forte, assim. Aí eu queria saber de você, como foi pra você isso, assim? Porque fazia muito tempo que o Soulfly não vinha, né? Pra mim foi muito legal. Inclusive, tava na minha lista de shows para falar sobre isso. Tava esse também, que é logicamente o que aconteceu. Eram os fãs, né? Os fãs que queriam trazer o Soulfly. E sempre um lance que me incomodava um pouco desde o começo do Soulfly. Eu achei que o Soulfly no Brasil não tinha sido aceito por causa da treta com Sepultura, tá ligado? Então eu sempre achei meio meio jogado de lado, assim, meio que os caras não queriam muito saber de Soulfly porque não era igual, não sei o quê. Então esse show, né, de 2012, que foi feito pela galera, pelos fãs, e o show foi maravilhoso, cara. O show foi foda, foi de arrepiar. Eu lembro que na última música o Zion deu um stage dive na galera. O Igor também, acho que o Igor também tava. O Igor tava... e aí eu fiquei super nervoso. Não pula não, Pulou, já fudeu. Mas voltou com o corpo inteiro, né? Acho que são os pedaços da camisa, assim, faltando, mas... Não, cara, foi muito legal, cara. Esse show foi legal. Aquele que rolou naquele festival de São Paulo também, que é o Cavalera. O Cavaleira no SWU, né? É o outro show, tinha falado de 2 shows, é esse aí. SWU, esse aí foi foda também. Esse aí foi legal pra cara. Muita gente, né? Tava lotadão. Esse pra mim foi tipo assim, ó, chegar no show, cara, a hora que eu vejo você e teu irmão tocando, depois de, sei lá, o show foi em 2010, depois de 14 anos juntos, né? Eu vi, depois de 14 anos, foi, tipo, emocionante, né? Rolou uma lágrima. Tipo, rolou uma lagriminha, assim, tipo, parar o mosh pit e falar, peraí, deixa eu chorar um pouquinho, porque isso aqui é muito especial, velho, é muito forte. Sempre tem esses shows assim. Tem também um dos legais foi o Sepultura com Pantera, que foi no dia da final do Brasil, que o Brasil foi campeão em LA, que a gente levou o ônibus pro estádio, cara. Vocês pintados, né? De pintado de cara verde, né? Com as batucadas. Aí fomos no jogo, que o jogo era cedo, né? Sim. Aí vimos o jogo, o Brasil foi campeão, fomos lá pro Universal Amphitheater, onde é que foi o lugar do show lá. Tocamos acho que 3 músicas, cara. E aí virou uma jam, virou um samba metálico com fio, com os caras do Pantera. Ficamos tocando bateria tipo 15 minutos de jam. E os caras do Korn estavam nesse show. E o baixista falou que ele chorou, cara. Ele tava chorando nesse show, de vendo o lance acontecer, assim, né? Dessa coisa histórica, né? Que esse aí foi foda também. Esse aí foi muito legal. Tem bastante shows, assim, diferente que rola esse lance. Eu lembro também, o primeiro show que a gente fez durante muito tempo foi um show em Manaus. Foi um show de graça, que foi na frente do Rio Negro, cara. Um palco maravilhoso, com o Rio Negro de trás. Tava lotado, tinha 15 mil pessoas. Esse aí foi do Soulfly. Eu lembro que a gente tocou Frontline, Blood, Fire, War, Hate, Prophecy, misturando com um monte de outras coisas, mas esse aí foi muito legal, cara. A gente passou uma semana inteira lá em Manaus também, que foi muito louco, né? Que é um lugar que a galera tem público lá, mas pouca gente vai para lá, né, para tocar. Foi inclusive um desses lances, né? Falei, que loucura, cara, isso é muito bom, isso é muito legal, que tinha que fazer mais disso, né? Mais shows assim. E eu lembro que a gente foi convidado aí um dia antes do show, eu e a Glória fomos convidados aí assistir o Carmina Burana no Teatro Municipal de Manaus. Que é bonito, né? Bonitão. Nossa, aquele teatro é maravilhoso, né, cara? Um dos meus sonhos é tocar nesse teatro, cara. Fazer talvez fazer um Soulfly com orquestra, cara, assim, em
todos os azulejos vieram de Portugal, né? Foram tudo trazidos de barco, né? Trouxeram lá de Portugal, um lugar maravilhoso. Eu lembro que eu estava lá na frente com a Glória e tinha 3, 4 músicos da Carmina Burana que reconheceram os caras fazendo assim, ó. Ah! Demais, velho. O Max tá aí vendo a gente. Eu falei, que loucura. Eu tô, pô. E esse Carmina Burana é muito foda, né? A gente abre o Morbid Visions, né, com ele. É, uma porrada, né? É um som pesadíssimo. Pesadíssimo. Uma clássica pesadíssima. Max, vocês têm que fazer isso daí, cara. Tem que fazer o Soulfly com orquestra, cara. Em Manaus. Tem que rolar. Plantar a sementinha. Vamos jogar pro universo aí. Vamos ver se rola. Falando um pouco sobre gravação, né? Eu tenho duas coisinhas que eu queria falar. A primeira, eu tenho relatos de uns brothers aqui de São Paulo que chegaram a ir em ensaio do Sepultura na época, né? E eles falam muito de que você era retardado, assim, no ensaio você estava agitando como se fosse show, né? E a pergunta é muito nisso, assim, quando você está compondo o som, você imagina a galera ali, você compõe pensando, cara, essa daqui vai rolar uma roda, essa daqui os caras vão pirar, como que é isso? Rola os dois, né, cara? Quando, o meu lance preferido é fazer riff, né? Então, até esse lugar que eu estou sentado aqui é que eu faço os Max Tracks. Sim. Que eu toco guitarra, né? E converso com a molecada no Facebook. Então, o meu lance é riff. Mas muitas vezes você tem que meio que fechar os olhos e imaginar o que esse riff vai fazer. Quando você lançar o disco, se esse riff vai ser forte. E foi... Eu lembro quando eu compus o riff da Refuse and Resist, eu falei, esse é foda. Esse eu sabia já. Eu já sabia antes de... Já nasce, né? Esse aí é aqueles riffs... Esse aqui é para quando tiver revolta nas ruas, vai ser esse riff. E tinha esse lance também nos ensaios. Eu zoava no ensaio. Eu pulava, batia. E eu ficava com raiva do Paulo, que o Paulo ele ficava com um boné, com o cabelo preso, e ficava sentado no baixo como se ele tivesse... como que o cara estivesse tocando jazz. Aí eu falo, isso aqui não é jazz, filha da puta, isso aqui é metal, caralho. Agita, caralho. E ele ficava com raiva de mim. Tu não tá no show, velho, isso aqui é só ensaio. O que você tá... ficava eu e ele, um metendo a boca no outro, cara. Era muito engraçado. Mas é até uma preparação física, né? Pra saber como é que você vai fazer isso no palco, cara. É bom você estar ali... velho, quando eu sinto a música, tá ligado? Tipo, um pedacinho da Dead Embryonic Cells, na paradinha, né? Como é que tu toca isso aí sem se mexer, cara? Impossível. Impossível. Não tem como, cara. Então, até hoje eu sinto, eu vou ensaiar com o Zion, né? Eu vou ensaiar com o Soulfly, com o Killer Be Kill, com o Go Ahead and Die. A maioria das vezes eu já sempre pulando, faço um riff que eu gosto, já começa headbanger, né? É muito legal, cara. Bate cabeça. Go Ahead and Die, In the Circle of Hell. Eu já imagino a rodona assim. Esse aí também eu espero que eu dê para levar para o Brasil, que é muito legal. Com o meu outro filho, com o Igor, né? Que vai ser bem legal. Cara, a gente queria falar um pouquinho sobre essa coisa de você hoje, com os seus projetos, você olha para trás e você tem teu filho tocando. Cara, tá lá o Zion, ou tá lá o Igor com o Go Ahead and Die. Cara, como que é isso? Tá no palco, olhar e falar... Que filme que passa na sua cabeça de olhar e falar, mano, meu filho tá tocando comigo? É, muito legal, cara. Tipo essa turnê que a gente acabou de fazer, que foi com o Dino também, do Fear Factory, né? E foi a turnê do Soulfly, cara. Tinha noite que eu me beliscava, assim, pra... Isso aí tá acontecendo. Eu sempre fui fã de Fear Factory, então tocar com o Dino foi muito legal. E olho para trás, tá o Zion detonando tudo na bateria. E a cada disco que passa, o Zion fica melhor, melhorando, cada vez melhor, cara. Então, é aquele lance também de orgulho. Eu fico um pai orgulhoso, né, que eu tô levando ele no caminho certo. E o lance também, por isso que eu quis fazer o Go Ahead and Die com o Igor, que a gente gosta do mesmo som podreira, trazer aquele som cavernoso dos anos 80, que ninguém nem faz muito, né? Não sei que seja underground, né? Mas eu quis fazer esse lance com ele, então o lance foi feito em casa mesmo, eu e o Igor sentando junto, fazendo o riff, criamos o disco inteiro
nós dois juntos. Agora estamos trabalhando no segundo já. Ah, Talvez para o ano que vem, espero que para o ano que vem. Mas é muito legal, cara, que é uma família de metal, né, de verdade. Então, isso aí é o que me dá mais orgulho mesmo. Tá no sangue, Tá, tipo... tá no sangue e os moleques nasceram. Ah, cara, eu lembro fazendo os shows antigos com Black Sabbath e o Ozzy cantando e o Zion e o Igor dormindo nas caixas de som. só tá ligado? pegando ali a energia, só captando. Cara, botava o cobertor, botava eles ali com os headphone, os moleques iam dormir e tava escrito Black Sabbath na caixa mesmo, tá ligado? Fala que eu pensando assim, que loucura, os moleques estão dormindo na caixa do Black Sabbath e o Ozzy cantando no fundo, cara. Isso aí é muito louco. Não à toa o coraçãozinho do Zion abre Refuse Resist, né, cara? Já nasceu já no lance, já entregado já. Ô, Max, vamos começar já meio que finalizar aí, a gente tem esse tempinho. Que você quer? Na verdade, assim, só uma pergunta rápida. Qual lado do palco você prefere? O lado direito, cara. Lógico, né? E é o lado que fica também a família e também os amigos, né? Sempre, quando a gente toca, é o lado que tá sempre a Glória com os moleques, tem os amigos e tem o pessoal de outras bandas, na maioria das vezes estão do lado direito, né? Sensacional. Tamo bem, então. Tamo bem de nome, tamo bem de entrevistado. Com certeza, cara. Ó, parabéns pelo show aí, ó. Mete bronca, cara, viu? E assim, você vindo pra cá, a gente vai estar lá, vai bagunçar, meu, vamos se encontrar aqui. A gente faz uma junta, faz uma entrevista junto, cara. Sensacional, vamos fazer sim. Vamos agitar. Cara, a gente queria demais agradecer aí você, agradecer a Glória. Pra gente, é o que eu te falei, cara, é um motivo de orgulho absurdo ter você aqui, porque, assim, cara, dentro de todo esse som maluco que a gente ouve, você é um expoente que tá ali, cara, junto com o Ozzy, junto com o Sabá, Você tá ali, cara, não tem muita diferença não, tá ali. Valeu. Assim, eu vou falar um negócio aqui, eu não tinha preparado isso. Eu troco palheta. Na pandemia eu comecei a trocar palheta com os gringos, porque eu tava ficando louco em casa. Falei, vou trocar palheta. Quando é uma palheta do Max, é tipo assim, você só troca por uma do Tommy Iommi, sabe? Assim, é tipo isso. É nesse nível, assim. Eu guardo uma para você, então, quando for aí. Quando a gente for aí no Brasil. Porra, valeu pela entrevista, viu? E, ó, um abração para vocês. A gente se vê no Brasil, cara. É isso. Valeu, Max. Valeu, Max. Valeu. Um grande abraço para vocês, Igor, Zion, Glória. Muito obrigado, gente. Valeu. Um abração. Tchau, tchau.